vamos estar lendo, já estarei lendo aqui a pergunta do catecismo junto com a igreja e todos estaremos respondendo, né? Então estaremos todos juntos lendo aí essa pergunta e essa resposta que é um pouco extensa, mas estaremos lendo sim todos juntos, refletindo sobre essa mensagem, essa palavra bíblica que já se inicia aqui como todo um contexto nas orações, nos cânticos e agora nesta leitura do nosso Catecismo Maior de Westminster, que é a pergunta de número 52. Então estaremos todos juntos lendo e respondendo esta pergunta. A pergunta inicia assim: como foi Cristo exaltado na sua ressurreição? Cristo foi exaltado na sua ressurreição, em não ter visto a corrupção, morte, na qual não era possível que ele fosse retido, e o mesmo corpo em que sofrera com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a esta vida, tendo realmente unido a sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, e por sua ressurreição declarou-se Filho de Deus, haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a morte, aquele que tinha o poder sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isto fez ele na sua capacidade representativa, como cabeça a sua igreja, para a justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos e para lhe assegurar sua ressurreição dos mortos no último dia. Uma exposição já do Evangelho, né? Podemos dizer aqui já as verdades bíblicas, aquilo que o Senhor tem e é a sua verdade. Irmãos, estaremos nesta noite expondo a palavra de Deus, reconhecendo mais uma vez a nossa imperfeição, mas reconhecendo que é o Senhor que nos traz aqui nesta noite, quanto a mim, quanto aos irmãos, e carecemos mais uma vez da iluminação do Santo Espírito, para que possamos falar segundo a sua palavra, e os irmãos possam ouvir segundo a palavra de Deus. Para isso eu convido os irmãos e abram sua Bíblia, a Epístola de Judas. O contexto que estaremos expondo hoje, pela graça de Deus, está em Judas, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos estar iniciando essa epístola e temos entre elas o seguinte tema: a responsabilidade dos santos. Será o tema da nossa exposição em Judas nesta noite, Judas 1 até o 4. Estarei lendo, os irmãos podem estar me acompanhando. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão do Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste mundo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Estaremos orando, irmãos. Santo Deus amado, nós clamamos ao Senhor mais uma vez a Tua graça e misericórdia sobre nós.
reconhecendo que aqui há pecador, que aqui há um falho homem que é escolhido pelo Senhor e que necessita da graça, da misericórdia do Senhor nesta noite, para que continuemos a expor a Tua palavra com fidelidade, para que não falemos algo que venha de nós, das nossas próprias interpretações, mas algo que profundamente seja a verdade do Senhor Jesus Cristo. Porque reconhecemos que não é o nosso muito falar, reconhecemos que não são as nossas palavras, reconhecemos que o que transforma, o que nos conduz e o que guia os nossos passos é a Tua verdade. E a Bíblia, a palavra de Deus, é a Tua verdade. Por isso, nos conduza na exposição destes versículos. Nos conduza, ó Pai, para que a começar em mim haja melhora, a começar em mim haja mudanças, transformações, reconhecendo o quanto cada dia mais precisamos, responsabilidades, ó Pai, diante do Senhor, diante da Tua palavra. Nos conduza os nossos irmãos, ouvintes presentes aqui, conduza os nossos irmãos, ouvintes presentes pelas redes sociais, conduza-nos em todo o tempo a orar, clamar e a entender a Tua boa e santa palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Amém, irmãos. Responsabilidade dos santos. Se nós começarmos a olhar para a nossa palavra de Deus, a Bíblia, eu peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas, estaremos a todo tempo voltando ao texto, estaremos olhando aqui palavras que estaremos aqui, pela graça de Deus, compreendendo, ouvendo o seu completo sentido. Olhando assim, é mais um texto de um servo do Senhor, que expõe aqui a palavra do Senhor, mas nós podemos ver que esta mensagem de Judas é uma mensagem mais do que atual, é uma mensagem dos nossos dias, é uma mensagem para nossa compreensão e nossa procura a realizar aquilo que Judas, que reconhecendo a palavra de Deus, nos afirma aqui nesta noite. Para começar, irmãos, quem era Judas? Se nós olharmos Judas, há relatos de 5 pessoas ali, tirando ali Judas Iscariotes, com este nome. Então podemos dizer que é um nome comum. E aqui por isso que ele, no início da sua apresentação, ele então se identifica ali como sendo Judas, irmão de Tiago. Temos Judas, que era discípulo, temos Judas o Galileu, temos Judas Barsabás, temos Judas em Judá. Mas aqui ele se identifica porque ele traz a mensagem do contexto, no sentido de que Tiago e ele estavam vivendo num momento de várias questões doutrinárias que afetavam o povo de Deus, que afetavam ali a mensagem bíblica, a fidelidade bíblica. E aí nós podemos ver que Judas então inicia essa carta dizendo que ele é. E ao mesmo tempo, se nós olharmos todo este contexto de Judas, Judas irmão de Tiago, ele é meio-irmão de Jesus, assim como nos relata a palavra de Deus, ali em Mateus 13, 58. É este Judas, meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago, quem escreve isso. Se nós olharmos, esse é um fato simples, mas ao olharmos a sua apresentação, Judas ele só remete a Tiago, porque Tiago é alguém ali que já tem a expressão conhecido naquele povo como um servo de Deus. Mas Judas não menciona o seu parentesco com Jesus. Ao contrário disso, Judas ele já demonstra o que eu, o que você, o que nós somos. Judas, servos de Jesus Cristo. Judas aqui ele não se apresenta com a soberba, não apresenta-se com alguém que é melhor do que os outros, não apresenta-se como o bom pastor, mas ele se apresenta como alguém que é servo de Deus, como alguém que precisa de Deus, como é esses irmãos que ele estava expondo. Aqui ele traz já este início da sua introdução, uma aplicação de humildade,
de reconhecermos quem somos. Tantas vezes nós entendemos por diversas funções que somos melhores ou piores que alguém, que pela nossa função ou pelo nosso cargo, dependente na igreja, em todos os outros lugares, isso nos faz diferente diante de Cristo. E aqui Judas nos mostra que somos todos servos de Jesus. O que importa não é o que somos, mas o que importa é quem Jesus é. O que importa é a palavra de Deus. O que importa é a capacidade de entendermos sobre estamos todos os salvos em Cristo, na mesma situação. Estamos trabalhando para Cristo, fomos escolhidos por Cristo. E o versículo 1 continua, irmão de Tiago, e aí ele diz então, a vírgula, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Irmãos, nós olhamos aqui já uma aplicação de que, embora o nosso tema seja a responsabilidade dos santos, mas aqui Judas ele inicia essa epístola reconhecendo aspectos da santidade do nosso Deus. Ele reconhece aqui que a predestinação, ele reconhece aqui a eleição, ele reconhece aqui a perseverança dos santos. Ele diz claramente aos chamados. Essa carta é endereçada, irmãos, não a um povo específico, no sentido localidade, regionalidade. Por isso que eu iniciei a minha fala dizendo que este contexto de Judas é um contexto super e sempre atual, no sentido de que ele fala para mim e para você hoje, ele fala para os salvos, e desde o início foi assim. Ele escreveu essa carta no contexto daquele momento de aflição daquelas cidades, mas ele escreveu não para aquela cidade específica, mas ele escreveu para todos os salvos. Para todos os salvos em todo o tempo, em qualquer época. Se nós olharmos, irmãos, essa é o destinatário dessa carta. Ele endereça essa carta para a igreja de Cristo. Ele endereça essa carta para os salvos. E por isso, então, irmãos, ele nos reafirma essa verdade bíblica, quando ele escreve essa carta para os salvos, de que a nossa salvação não está em nós. A nossa salvação não está em sermos bons ou ruins, mas ele reafirma a verdade bíblica, que a nossa salvação está em Cristo Jesus. Irmãos, salvos em Cristo somos chamados. Não foi nós que escolhemos a Cristo, não foi nós que merecemos a Cristo, não somos nós que voltamos os nossos olhares para Cristo, se Cristo não nos chamar. Ele traz aqui, nós vamos rever neste contexto sobre a responsabilidade, mas antes dele adentrar neste contexto da nossa responsabilidade, Judas aqui deixa bem claro que somos servos de Jesus e que eu e você, os salvos de Cristo, não somos salvos pelos nossos méritos. Ele diz aqui chamados e ele relata amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Irmãos, só olharmos para este primeiro versículo, nos dá a confiança de que Cristo é quem nos sustenta, nos dá a confiança de que, embora imerecedores como somos, pecadores falhos, é Cristo que nos amou, e como Ele nos amou, não merecendo nada como nós não merecemos, Ele nos chamou, Ele nos transforma. E aqui nós podemos ver, continuando o versículo 1, e guardados em Jesus Cristo. Neste primeiro versículo, 3 verdades. Para alguns que afirmam que predestinação, que fatores da doutrina cristã estão apenas em algum ou outros versículos. Este contexto nos mostra a realidade do entendimento bíblico de que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Esse versículo nos mostra já que nesse cuidado de Deus, Ele não só apenas nos chamou, Ele não apenas só nos salvou, mas Ele nos ama
e Ele nos guarda dia após dia. Essas verdades bíblicas, irmãos, nesse contexto e para nós hoje, ela deve produzir em nós alegria, segurança. Saber que, irmãos, somos amados de Cristo. Nós não merecemos, mas somos amados de Cristo. Cristo nos ama. Cristo cuida de cada um de nós. Cristo cuida da sua igreja. Nós não estamos a sós neste mundo. Nós não estamos buscando ao Senhor, porque há algo em nós que nos faça isso por nós mesmos. Mas é o próprio Cristo que faz isso. Por isso, irmãos, nós deixamos o mundo, nós lutamos contra o pecado e entramos na luz, na vida em Cristo Jesus. Irmãos, este primeiro contexto, ele deixa claro e reafirma que a nossa segurança é em Cristo Jesus. Ele aqui, ao instruir então aquele povo santo de Deus, e é a igreja atual, a igreja do passado e a igreja futura, ele reafirma a base que a igreja deve sempre estar, firmada a segurança em Jesus Cristo. Isso porque nós vamos ver este contexto de Judas, o contexto daquela época, era um contexto ali de que a igreja, os salvos de Cristo, eles estavam em momentos de perseguição, em momentos de dúvidas, em momentos de contradições bíblicas, em momento que as pessoas ofereceram àqueles irmãos salvos em Cristo algo que não era de Cristo. E aí Judas, aquele servo de Jesus, reconhecendo o seu papel, reconhecendo que ele necessita do Senhor, ele começa a expor a palavra de Deus. Ele então escreve àqueles amados irmãos. Essa carta é uma carta que instrui os salvos a como se proceder. Por isso o tema desta noite é a responsabilidade dos salvos. Isso, irmãos, nos traz que, diante desse quadro apresentado aqui por Judas inicialmente, ele nos mostra a quem e como devemos proceder, e quem realmente é aquele que cuidou e cuida e faz toda a obra em nós. E diante disso ele vai para o versículo 2, ele fala: vocês que então foram chamados, vocês que foram retirados do mundo e agora estão na luz de Cristo, vocês que têm o amor de Cristo cuidando de vocês, que os fazem conduzir as suas vidas, negando o pecado, lutando contra o pecado, em Cristo, as misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Irmãos, aqui ele traz um contexto de que irmãos salvos em Cristo Jesus são salvos pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele faz uma ligação no sentido de que em Cristo, essa misericórdia de Cristo em nós, ela nos faz nos aproximar de Cristo. É este o contexto aqui definido nos textos originais de diversos estudiosos bíblicos. O contexto aqui de misericórdia, ele traz de um ponto de vista teológico, a característica da misericórdia tem suas raízes em Deus, e é experimentada no relacionamento com Deus, de quem ela pode ser adquirida como uma virtude cristã e exercitada para com os outros seres humanos. Irmãos, ao estarmos ligados ao Senhor Jesus Cristo, a realmente compreendermos esse chamado à salvação em Cristo Jesus, o modo de andar do cristão não é igual ao mundo. Ele começa a trazer aqui alguma distinção entre você, que tem a certeza da sua salvação em Cristo Jesus, entre este irmão em Cristo que foi chamado, guardado e amado por Cristo, como deve já proceder as nossas relações, os nossos relacionamentos. E ele diz: a misericórdia do Senhor, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Se pensarmos em paz, paz no contexto de tantas lutas, perseguições, no contexto de guerras, se pensarmos em paz no nosso contexto hoje, como ter essa paz? E aqui Judas,
ele então relata, reafirma isso, que essa paz, reafirmando, é encontrada somente em Jesus. Irmãos, Igreja de Cristo, nós precisamos ter essa convicção no nosso dia a dia, em todo o nosso proceder. O nosso proceder, ele não pode ser igual, ele não pode ser semelhante, ele não pode copiar as coisas que o mundo faz, porque há diferença nos salvos, há diferença no nosso viver, não por nós, mas porque Cristo fez isso. Irmãos, ele retira aqui então a igreja e já dá um início da não acomodação. Não se adapte, não se acomode com a sua vida espiritual. Você precisa a cada dia, irmãos, e aí isso nos fala aqui no final do versículo, o amor vos sejam multiplicados. Quando ele relata aqui no versículo 2 essa situação, ele traz o entendimento de que ao sermos convictos, de sermos salvos, de sermos chamados por Cristo, a nossa misericórdia, que é o nosso tratar para com os outros, a paz que vem de Deus e o amor para com próximos serão multiplicados dia após dia. Mesmo reconhecendo aqui, irmãos, a eleição, a salvação, a predestinação em Cristo Jesus, aqui Judas nos mostra já que o nosso proceder diante disso, ele precisa de atitudes, ele precisa crescer dia após dia. E muitos dizem que a predestinação e essa mensagem bíblica, que Deus nos criou antes da fundação do mundo, é algo que nos acomoda, é algo que nos dá liberdade. Judas, escrevendo para os salvos, ele diz: não, está tudo errado. A predestinação, o chamado, o guardar de Deus, ele nos faz buscar ao Senhor. Ele nos faz entender quem Cristo é. Ele nos faz entender que somos todos servos. Ele nos faz entender que precisamos de Cristo. Ele nos faz entender que não há nada de nós, em nós de bom. Que a obra é de Cristo, que a graça é de Cristo. Mas por isso, Ele nos encaminha, Ele nos faz termos atitudes, momentos diferentes em nossas vidas. Irmãos, nestes 2 versículos iniciais, Judas esclarece à igreja, os santos, aquilo que Deus é e ao mesmo tempo aquilo que nós daremos como frutos do Senhor Jesus Cristo. Nós, a nos aproximarmos de Cristo, nós teremos essa paz, esse amor. O que seria o amor? Deus expressa seu amor pelo ser humano e este procura amar a Deus e ao seu próximo de acordo com a lei. Irmãos, vivemos num tempo onde a própria Escritura nos afirma que o amor se esfriaria. Se nós olharmos às vezes para as nossas ações, o quanto às vezes não nos importamos com o próximo, o quanto não nos afligimos com as aflições do nosso próximo, o quanto às vezes estamos frios, indiferentes para tantas pessoas que não conhecem a Cristo, indiferentes para tantas mensagens e conteúdos que não são bíblicos, indiferentes para que a verdade de Cristo tem sido negada, tem sido distorcida, e faltando-nos o amor ao próximo, o amor a Cristo, nós nos acomodamos e não defendemos e não lutamos por essa verdade bíblica. Diante disso, então, Judas vai para o 3º versículo. Ele nos demonstra aqui, irmãos, que a razão dele escrever esse livro é porque havia muito perigo entre os salvos. Irmãos, entendam aqui que Judas escreveu este livro para os salvos. Ele não escreve aqui para um público ou outro mais diferente no sentido religioso, no sentido ético, mas no sentido de que ele escreve literalmente para os salvos em Cristo Jesus. Ele não está
relatando aqui para os não salvos. Ele não está instruindo aqueles, neste contexto aqui, que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. O primeiro versículo ele é muito claro e definido. Ele saúda aos chamados em Cristo. Então é algo que serve para a igreja de Cristo, para os salvos de Cristo. E por isso então ele escreve isso reafirmando para este público dos salvos em Cristo. Ele então destina um salvo daquela época? Não, ele destina a todos os salvos, em todos os tempos, em todas as épocas. E agora aqui no versículo 3, ele vai explicar a razão porque ele escreve essa carta. E nós podemos aqui encontrar algumas razões, e entre elas, encorajar os leitores a afirmarem sua fé. Alerta para os perigos das pessoas imorais que se inseriram em seu meio. Abre os olhos dos crentes para a vida e doutrina de seus adversários. Irmãos, ele reafirma a mensagem para os crentes, expressão amados. Se nós olharmos o versículo 3, ele se inicia, amados, quando empregava toda a diligência. No sentido amados, há uma tradução que diz, caros amigos. Então ele está no meio do povo de Cristo, na comunhão de Cristo, amando os irmãos em Cristo, tratando essas questões com o maior amor, a maior simplicidade, reconhecendo que estavam no meio de salvos. E ele então, com todo o amor, com toda a graça, ali expressando neste momento, ele diz, amados, que é, queridos irmãos, queridos amigos, reconhecendo tudo que nós já falamos acima, o chamado e como deve ser nosso proceder. Ele fala assim, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Eu vou estar lendo partes por partes. Dá a ideia aqui, irmãos, de que o assunto inicial estava muito bom. O assunto inicial falava da graça de Deus, dos benefícios de Deus, falava sobre a confiança em Cristo, mas aqui ele fala claramente que, quando ele falava sobre isso, ele foi então obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Irmãos, aqui ele nos traz que a acomodação no Evangelho de Cristo, que apenas nos deliciarmos com os benefícios da salvação, é algo que precisa às vezes ser trabalhado em nossas vidas, porque requer de nós, irmãos, atitudes para mantermos isso, e não uma simples acomodação da parte dos crentes. Ele diz aqui que, mostrando sim em toda a diligência, ele então estava empenhado assim em escrever desta salvação em Cristo Jesus, mesmo sendo bom falar da graça de Deus da salvação que eles compartilhavam. As circunstâncias fizeram que ele tivesse que mudar o conteúdo. Aqui, irmãos, mostra que a mensagem bíblica, ela vai direto ao ponto, no sentido de que atende à necessidade e às expectativas ali da realidade de cada situação. Isso nos mostra que, diante daquele quadro, mesmo que fosse agradável a Judas, mesmo que fosse agradável aos irmãos ouvir, entender sobre a salvação, era necessário falar sobre o pecado, era necessário falar dos riscos, era necessário falar, em meio a isso tudo, você cristão tem a sua responsabilidade. Cristo não te chamou para ficar acomodado, Cristo não te chamou para não lutar pela verdade bíblica, Cristo não te chamou, não nos chamou para acomodar diante das investidas do mundo. O versículo 3, irmãos, ele deixa muito claro essa questão da batalha, do confronto. Ele deixa claro que, irmãos, diante das ofensas contra o evangélico, no sentido de as falsas doutrinas, as heresias,
as sugestões malignas para aquela igreja, elas não deveriam ser aceitas, não deveriam ser ignoradas, mas deveria haver um combate na firmeza da fé em Cristo Jesus. Judas está dizendo: irmãos em Cristo, não aceitem pacificamente as inverdades bíblicas que relatam em vossos meios. Irmãos, isso não é no nosso contexto que nós vamos sair brigando com todo mundo. Claro que não. Mas é no contexto, irmãos, de que não podemos concordar com o que o mundo prega. Não podemos concordar com o relativismo. Não podemos concordar que não há verdade. Não podemos concordar que é tudo a mesma coisa. Não podemos concordar, irmão, que cada um escolhe sua preferência. Eu quero ser e escolhe aquilo que quer ser. Isso aqui nos mostra, irmãos, que as verdades bíblicas, elas precisam ser reafirmadas. E aqui no contexto de Judas, irmãos, que ele querem trazer dentro do nosso tema, Jesus escolheu quem para trabalhar para ele, para lutar por ele? Foi os salvos, irmãos. Nós às vezes esperamos do mundo, nós esperamos que o mundo pare de nos agredir, nós esperamos que o mundo pare de nos oferecer aquilo que não presta, mas nós esquecemos que esta é a função do mundo. Se olharmos nas questões de sua funcionalidade, o mundo faz aquilo que lhe é proposto: destruir, matar, roubar, relativizar, trazer no meio da igreja sugestões, ideias que distorçam o evangélico. Tudo pode, tem nada a ver, isso é do passado. E Judas aqui então, ele nos mostra a centralidade em Cristo, mas Cristo escolheu os salvos, irmãos. Eu e você, salvos em Cristo, temos a nossa responsabilidade, temos o nosso dever de batalharmos. Nossa tarefa é pregarmos, reafirmarmos a verdade bíblica. E por isso então que, voltando ao contexto do versículo 2, ele afirma onde está essa verdade. Essa verdade não é aquilo que nós pensamos no sentido eu e você humanamente, mas é a verdade bíblica, a verdade de Deus. É reafirmando aquilo que lemos lá no versículo 50, na pergunta 52 agora. Cristo nasceu, morreu, ressuscitou, voltará. Cristo exige um padrão, Cristo exige uma santidade. Cristo determinou o que é certo e o que é errado. Não há aceitação, não há abertura para esse relativismo que a sociedade nos impõe tantas vezes. E Judas aqui nos chama a atenção: salvos em Cristo, chamados, o Senhor os ama, o Senhor que guarda, o Senhor que chamou. A misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados por Cristo. Mas saibam que isso se faz com trabalho, isso se faz lutando, isso se faz com a responsabilidade que o mesmo Cristo que chamou, que o mesmo Cristo que guarda, o mesmo Cristo que ama, determinou para mim e para você. Irmãos, não somos crentes em Cristo, salvos em Cristo sem responsabilidade. Não somos igreja sem um dever a cumprir. Não somos meros espectadores da palavra de Cristo, confiando na sua graça, na sua misericórdia. Há um chamado, há uma responsabilidade. Você e eu, você que foi escolhido, você salvo, você tem uma responsabilidade de defender esse evangelho. Cristo poderia fazer isso de outra forma. Cristo poderia fazer a sua autodefesa. Mas o próprio Cristo, que determina todas as coisas, Ele determinou aqui que essa defesa tem que ser feita pelos salvos, tem que ser feita por aqueles que Ele chamou. Irmãos, que a nossa mensagem nessa noite de Judas
é sempre uma reflexão de o quanto temos deixado Cristo, o quanto lutamos pelas nossas convicções, o quanto lutamos pelas nossas ideias e o quanto relativizamos a mensagem bíblica. E tantas vezes isso nos acomoda, isso traz uma sensação de normalidade. E a palavra bíblica em Judas aqui, ela diz, isso não é normal, porque você tem a sua responsabilidade. Irmão, isso que é aqui, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se nós olharmos este contexto aqui de fé, esse significado, a fé mencionada nesse texto é o conjunto de preposições verdadeiras revelada pelo Senhor nas Escrituras. Judas aqui, ele não se refere a uma fé subjetiva, como confiança individual, a crença de cada um no Senhor, implantada pelo Espírito Santo. Fé aqui nesse texto, irmão, se refere às formulações doutrinárias, às verdades que pregamos. Isso quer dizer o quê? Que não é o simples fato, eu creio em Cristo, eu acredito em Cristo, que não é o simples fato de você ter confiança em Cristo Jesus, mas aqui o sentido de batalharmos pela fé é, não deixe que os outros falem aquilo que é errado de Cristo. Mantenha a verdade bíblica, mantenha aquilo que as Escrituras falou. No princípio criou Deus todas as coisas. Não há explosão, não há outra força, não há algo fora que criou o mundo. Reafirmemos sempre nas nossas convicções que Deus soberano criou todas as coisas. É dentro deste contexto que Judas nos afirma: você tem que defender a verdade bíblica. Você não pode aceitar aquilo que as pessoas que não são salvas em Cristo Jesus. Claro que aqui, irmãos, nós temos sempre o contexto, o momento. Se nós olharmos os nossos estudantes, se cair na prova, você terá que marcar o que a escola afirma. Mas você tem que saber, e quando questionável, saber e defender de onde você veio, saber e defender quem é o Criador de todas as coisas, saber que a verdade bíblica, para você, ela é indiscutível. É isso que nos fala aqui em Judas. Mantenha a verdade. Não há a questão de que você pode escolher se você será homem, se será mulher. A verdade é que Deus criou homem e mulher. Mesmo, irmãos, que diante disso, dentro que nesse contexto de expor e defender a verdade, nós sejamos aqui perseguidos, nós sejamos aqui excluídos dessa sociedade. O que Judas nos afirma aqui, irmãos, é que nós devemos permanecer firmes na fé, porque essa fé foi entregue aos santos. Ele traz então, irmãos, que esse conhecimento bíblico, a fé em Cristo Jesus, que este ser que você se tornou após o Evangelho, ele é baseado na verdade bíblica, e você, salvo por Cristo, não pode negá-la. O que mostra aqui em Judas, irmãos, não é que você fará isso para a salvação. Por isso ele deixou bem claro nos primeiros versículos. Você não faz, você não luta, você não batalha, você não afirma sua fé. Você não vem à igreja todos os domingos para ser salvo. Você faz isso porque você entende que Jesus te chamou. Irmãos, aqui a responsabilidade nos é dada quando entendemos o porquê devemos fazer. Aqui a responsabilidade, Judas lembra ali aqueles irmãos naquele contexto, mas lembramos que é o contexto dos salvos em todas as épocas, de que, irmão, você foi salvo e que você então tem que batalhar por Cristo. Você não ganhará a salvação por isso. Você já é salvo. Irmãos, salvos em Cristo Jesus, batalhemos por Cristo, batalhemos por essa verdade, a verdade de que a palavra de Deus, ela expõe tudo aquilo que precisamos conhecer.
Vivemos em momentos que nos são ofertados tantas coisas ruins, seja na nossa vida circular, seja até mesmo como doutrinas bíblicas, onde muitos se utilizam de forma equivocada, intencionalmente ou não, de forma errada as Escrituras. E tudo isso, irmão, nos afasta, tudo isso nos mantém longe daquilo que o Senhor requer para cada um de nós. Por isso Ele orienta: atente-se, saiba que você é salvo, não duvide que a salvação não é de você mesmo, ela é de Cristo, é Cristo que preserva você até o final, mas faça o que deve ser feito, batalhe, lute por Cristo, em todas as situações, independente das consequências. Essa fala, repito, é uma fala para salvos em Cristo. Ele não está aqui reafirmando que o não crente tem que lutar, porque o não crente, o não salvo em Cristo Jesus, nunca lutará por Cristo. Somente os salvos lutam por Cristo. Somente os salvos entendem a graça de Cristo. E por isso, irmãos, ele está falando aqui que nós devemos, neste lutar com Cristo, reconhecer sempre a nossa dependência de Cristo, dependência da palavra de Deus para o nosso socorro espiritual, esforçar-se sem qualquer distração para alcançar um alvo. A vida nos oferece tantos objetivos, a vida nos ilude com tantos prazeres, e eu e você somos pecadores falhos, podemos ser tentados a pensar e a acomodar com aquilo que o mundo nos oferece. E aqui então Judas fala: este lutar, irmãos, é você reconhecer que você precisa de Cristo, você precisa da palavra de Deus. Quando vai estar sem vontade de orar, ore, irmão, porque você precisa de Cristo. Quando você estiver sem vontade de ler as Escrituras, cansado, desanimado, leia, porque você, eu precisamos de Cristo. Quando a vida nos traz um mal, um transtorno, dor, reconheça: a paz está em Cristo. Mas isso vai exigir de você a compreensão daquilo que Cristo é. Isso vai exigir de você, de mim, esforço. A palavra de Deus exige esforço para as nossas ações. Reconhecemos que para alcançar qualquer objetivo, há que ser dedicação, há de ter abnegação. Aqueles que querem talvez emagrecer, deixam de comer. Aqueles que têm tantos outros objetivos, se afastam. E aqui a palavra de Cristo está falando: pense, e você precisa deixar aquilo que te afasta de Cristo. Este lutar com Cristo é reconhecer a centralidade do Evangelho, reconhecer a centralidade de Cristo, reconhecer a total dependência de Cristo. Mesmo que você esteja cansado, irmãos, mesmo que aparentemente a vida só te traz problemas, mesmo que aparentemente você está abandonado, mesmo que aparentemente às vezes desistimos da vida, no sentido de permanecermos em Cristo, às vezes cansamos de nós, cansamos dos outros, cansamos das nossas realidades, e aqui Cristo fala: não canse, batalhe, não é tão fácil como se pregam por aí, exige esforço, exige realmente compreensão e vontade daquilo que o Senhor é. Isso nos mostra em Judas, irmãos, que isso só será fortalecido em nós. Relembrando novamente o segundo versículo que fala da misericórdia, a misericórdia está em Cristo. Se nós, ao invés de procurarmos a Cristo, procurarmos os nossos próprios objetivos, os nossos próprios conceitos, a cada dia ficaremos mais fracos. Podemos às vezes notar irmãos da igreja que desanimam de Cristo e vão ficando fracos, fracos e fracos. E é isso que nos mostra, irmãos, a fraqueza, o desânimo pode vir, as dificuldades virão,
Mas você, salvo em Cristo, deve continuar sempre batalhando, deve continuar sempre lutando. Podemos ilustrar, quem sabe, um homem que está à beira de se afogar, mas ele não desiste de nadar. Ele sabe que ele precisa chegar em terra firme. E essa terra firme, nesta ilustração, nós precisamos continuar com Cristo. Continuar com Cristo porque somos chamados por Ele, porque Ele mudou a nossa história, porque Ele nos retirou do mundo, porque Ele nos faz, irmãos, a percebermos a nossa existência, que nós não somos melhores do que ninguém. O que nos transforma ali é este amor, essa graça de Cristo. Por isso permaneça firme, não se acomode diante de tantas situações da vida, não se acomode diante das heresias, não se acomode diante dos falsos ensinamentos. E aí o versículo 4 encerra neste contexto que vamos tratar hoje, sobre a responsabilidade dos cristãos. Porque podemos ver então no primeiro, no segundo e no terceiro, quem escreveu, quem destinou essa carta, a razão por que ele escreveu, e agora no quarto, ali a essência ali dos motivos que haviam naquele lugar. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Há uma diferença aqui, irmãos, do versículo 3 para o versículo 4. Ele inicia o versículo 3 falando, amados, que quer dizer, irmãos em Cristo, salvos em Cristo. Somos todos irmãos em Cristo. E agora aqui no versículo 4 ele já fala, pois certos indivíduos. Ele então distingue, então, irmãos, que há uma dissimulação, que há pessoas dentro do contexto bíblico da igreja de Cristo, que aparentam fazer a vontade de Deus, que aparentam pregar a palavra de Deus. E aí a palavra ela é bem definida com dissimulação. Eles então não são aqueles ateus, eles não são aqueles que negam a Cristo, mas eles são aqueles que estão dentro da igreja de Cristo, fazendo, pregando aquilo que Cristo não fez. Irmãos, por isso há grande responsabilidade em nós de reavermos sempre aquilo que confiamos, aquilo que pregamos. Há sempre a condição em nós de olharmos para vermos o quanto precisamos estar firmes na verdade bíblica, porque qualquer coisa fora da verdade bíblica é algo que não contribui e atrapalha o reino de Deus. E aqui neste ponto Judas chama essas pessoas, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios. Irmãos, se nós olharmos aqui, o contexto aqui, ele expressa, reafirmando também uma verdade bíblica de que os não eleitos já estão com os nomes inscritos, já estão destinados a fazer aquilo que o Senhor não quer que os salvos façam. Ele diz aqui, desde antemão, muitos foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Irmãos, por isso reafirmamos, não se espera do mundo, não se espera dos falsos crentes, que por si só, sem a graça de Deus, eles mudem. Não espere que eles devam vir e pregar a verdadeira mensagem bíblica. Não espere que eles venham e defendam os valores bíblicos. Judas está falando aqui, eles não vão fazer isso, porque antemão já estão condenados. Eles estão aí no meio ímpios para destruir, para provocar divisão, para convocar males, para trazer problemas. E aí ele reafirma então, irmãos, homens ímpios, e aí ele fala que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. E aí nós podemos dizer, irmãos, o que é isso, libertinagem? Libertinagem, irmãos, ele indica que eles entram na igreja cristã ao reconhecer a existência de Deus, mas sua conduta pessoal
demonstra iniquidade, pois esses homens pensam que a graça de Deus lhes permite entregar-se à liberdade sexual desenfreada. Ele usa aqui o texto sexual desenfreada, mas nós podemos dizer que é uma liberdade de que eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer tudo, que não há limites, reafirmando a conduta inicial de que não há certo e de que não há o errado. Há limites para mim, há limites para você salvo, há lugares que podemos ir, há lugares que não podemos ir, há coisas que podemos fazer, há coisas que não devemos fazer. Você salvo não pode levar a sua vida ao seu bem prazer, à sua vontade, há limite. E ele diz aqui que esses ímpios, aqueles que não são salvos, eles transformam tudo o que Cristo fez no meio da igreja numa libertinagem, aonde que importa são os seus desejos, aonde que importa é a sua vontade, aonde que importa é a sua realização. Temos assim até em muitos cultos por aí, aonde que a pessoa vai ao culto, mas o culto tem que lhe agradar, onde a pessoa vai ao culto e o culto tem que ser de uma forma que ela sinta bem, mas o culto é para Deus, não somos nós que temos saído aqui agradáveis no sentido do culto, é Deus que se agrada do culto. E essas pessoas então, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, começam a libertinagem, a ignorar a graça de Deus e fazem aquilo que não deve ser feito. E Judas está falando aqui, cuidado, salvos, eles não se declaram, eles não estão figurados como anticristos, mas eles se assemelham a Cristo. Eles se assemelham aos salvos, mas eles fazem aquilo que um salvo não faz. Eles fazem aquilo que a igreja de Cristo não deve fazer. Não se entregue, não se iluda com o mundo. Muitas vezes iludimos com o mundo oferece tantas coisas, tantos prazeres, mas a palavra de Deus nos afirma que o mundo e todas essas situações terão o seu fim, terão o devido agir e a devida justiça de Deus. E encerrando, irmãos, ele termina assim, negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso quer dizer que aqueles que se infiltram no meio da igreja, negam a soberania de Deus sobre todas as coisas, negam o Senhor, embora se assemelhe, embora se acredite em Cristo, mas eles afirmam que Cristo não é soberano sobre todas as coisas. São aqueles que acreditam que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. São aqueles que não acreditam que como Deus age, permite, determina em toda a história que as pessoas morram de guerras, que as coisas ruins aconteçam, terremotos, tantas enfermidades, tanto mal, maldade mais maldade, homens com o coração totalmente afastados de Deus. E esse contexto de Judas aqui nos fala, irmãos, acreditar que Deus não age, que Deus não está no controle de todas essas coisas, são aqueles ímpios que fazem assim. Os salvos em Cristo descansam na soberania de Deus em todo o tempo. Os salvos em Cristo reconhecem que, mesmo que não entendemos a história, mesmo que não entendemos o sofrimento, mesmo que não entendemos as desilusões da vida, mesmo que não entendemos o porquê não podemos fazer tantas coisas, o nosso Deus é soberano sobre todas essas coisas. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nesses 4 versículos, então, irmão, Judas, ele nos orienta a igreja, os salvos em Cristo, as nossas responsabilidades. E o porquê devemos sempre estar atentos, porque o inimigo ataca todos os dias. O inimigo não descansa, o inimigo não dorme, o inimigo está a todo tempo tentando desviar a sua igreja.
tentando fazer com que nos acostumamos com todas as situações que nos são impostas pela vida, pelas distorções bíblicas. Irmãos, eu termino assim com uma frase de um teólogo holandês do século XIX. Ele é Abraham Kuyper, e ele afirma assim: não há uma polegada sequer de todas as áreas de vida sobre a qual Cristo não tenha dito: isto me pertence. Deus controla todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. E aquele povo ali, nesse contexto de Judas, e um povo atual, o que mais vemos, assistimos, é a negar a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. É negar quem Cristo é negar sua autoridade, é negar o seu governo, é negar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, é negar que não existe salvação a não ser em Jesus Cristo. Negar, irmãos, que o Senhor controla todos os fatos da nossa vida, da nossa história. Não é aquilo que o Senhor nos fornece, que o Senhor nos orienta a, salvos em Cristo, a seguir. Por isso, lute. Lute porque o nosso coração é enganoso. Lute porque a nossa essência, a depravação total é voltada para o mal. E por isso Judas, a palavra de Deus nos orienta nessa noite. Lute contra o inimigo. Lute pelo evangélico. A salvação é de graça, mas Cristo nos determinou, nos impôs responsabilidade que devemos seguir. Judas, então, neste primeiro contexto deste nosso tema, responsabilidades dos santos. Saiamos daqui refletindo sobre como viveremos as nossas vidas neste mundo. Saiamos daqui refletindo sobre como temos exercido as nossas responsabilidades. Saiamos daqui refletindo como salvos de Cristo que eu sou, como tem sido o meu proceder, a minha misericórdia, a paz, o amor, como tem sido o meu testemunho, como tem sido aquilo que eu afirmo, como tem sido aquilo que os outros pensam de mim, como eu tenho testemunhado e afirmado Cristo através do Evangelho, porque esta é a minha função no mundo, glorificar a Cristo, pregar a Cristo, viver com Cristo até que Ele volte ou até que Ele nos chame. Não há outra perspectiva de vida a não ser em Cristo Jesus. Que nós tenhamos a consciência de que só façamos isso em Cristo, mas precisamos dele para fazê-lo. Precisamos cumprir com as nossas responsabilidades, porque é isto que um salvo faz. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guie em todo o nosso proceder.